Aguardando, a Vanessa vai entrar. Boa noite, Oi, Vá. boa noite. Tudo bem com você? Tudo bem, e você? Tamo bem, né? Que bom. Vai, vou começar apresentando o PET, porque tem gente que ainda não conhece. Aí vou só falando, tudo bem? Legal. Gente, o PET é o Programa de Educação Profissional pelo Trabalho, tudo bem? Existem diversos PETs pelo Brasil inteiro. E o nosso PET do setor litoral é o PET Interprofissionalidade. Tudo bem? Ele tem foco em quê? Na educação interprofissional. Então a gente tem diversos petianos de diferentes áreas da saúde. A gente tem serviço social, educação física e saúde coletiva. Eu, junto com outros petianos, criamos esse projeto maravilhoso chamado Pet Live. O Pet Live ele está vindo agora com o intuito de levar informação sobre saúde em tempos de Covid-19. Vão ser no total 5 lives. A primeira foi semana passada, com a Prof. Carla e com a petiana Isabela, sobre o SUS. O tema era SUS, que história é essa? Quem não conseguiu assistir ao vivo, tá disponível lá no nosso canal no YouTube. Tem aqui na descrição do nosso perfil. Tudo bem? E essa segunda live do projeto com o tema Atenção Primária à Saúde em tempos de Covid-19. Eu sou o Girard, eu sou discente de saúde coletiva na Universidade Federal do Paraná e sou um dos petianos aqui do PET. E hoje nós temos essa convidada maravilhosa, a Vanessa. Ela é atuante na atenção primária de saúde aqui do nosso município de Paranaguá. Se você quiser se apresentava. Ah, sim, claro. Eu queria dar boa noite para todo mundo. Agradecer a vocês. Eu estou muito feliz de poder participar. Conheço já o projeto PET há um tempinho. A ideia foi fantástica. Estou super feliz. Então, eu sou fono. Eu formei na Universidade do Estado da Bahia. Formei em 2008 lá. Vim para Paranaguá em 2012, quando eu fiz o concurso aqui da prefeitura, vim para ser servidora. Entrei na prefeitura em 2015, porque a prefeitura demorou um pouquinho para me chamar. Uhum, E em 2017 eu comecei a estudar aqui e fiz a especialização em saúde pública, lá na Escola de Saúde Pública do Paraná, lá em Curitiba. uhum, Desde que eu entrei na prefeitura, eu trabalho no NASF, que é o Núcleo Ampliado de Saúde da Família, que a gente vai falar mais um pouquinho dele, né, daqui a pouco. uhum. E agora, no ano de 2020, eu fui aprovada para o mestrado em Desenvolvimento Territorial Sustentável aí na Universidade Federal do Litoral. Então, esse ano eu estou começando no mestrado também. Que massa, Vá. Então, gente, antes de começar nossa live, eu queria apresentar para vocês uma campanha maravilhosa que a SEBS está lançando. Para quem não conhece a SEBS, é o Centro Brasileiro de Estudos de Saúde. E ela está lançando uma campanha em defesa do nosso Sistema Único de Saúde, o SUS. Ok? A campanha consiste em, olha, você pegar, você pode gravar ou você pode tirar foto. Ali, ó. Você pode pegar, você pode tirar foto ou gravar, desenhando um coração azul, ok? Com a hashtag em defesa do SUS. Tudo bem? Aí você pode postar tanto no Instagram quanto no Twitter com a hashtag. A campanha vai ser amanhã, dia 29 de maio, sexta-feira. Então, conto com a presença de vocês para ajudar, ok? Eu acho que é super importante a gente apoiar essa campanha, pois é algo que está acontecendo com a atual conjuntura do nosso país e nós precisamos defender o Sistema Único de Saúde, gente. A gente precisa, ok? Eu só vou ler um trechinho de umas frases da campanha, ok? Eu achei super interessante e eu acho que tem tudo a ver com a nossa live de hoje. Ó, Verdade. não aos cortes do financiamento, não às tentativas de privatização. Nossa vida vale muito e precisamos dos serviços públicos, do SUS. Porque não somos mercadoria. Ó, desenho azul do SUS no coração, porque só os sistemas públicos universais podem enfrentar essa pandemia e aquela que é estrutural no Brasil, a intolerável desigualdade. Então é assim que a gente começa a nossa live, gente. Primeiramente, fora Bolsonaro. Não podia faltar. E vamos começar com a primeira pergunta que a gente deixou na caixinha do nosso Instagram e vocês mandaram. Então eu achei uma pergunta maravilhosa pra gente iniciar a nossa live, que tem tudo a ver com o nosso tema, né? Mas a gente que não sabe. O que é atenção primária em saúde, Vá? Muito bem.
Antes de eu falar para vocês do conceito de atenção primária em saúde, eu quero mostrar a referência que eu estou usando. É um livro que se chama Políticas e Sistemas de Saúde no Brasil. Esse livro ele é organizado pela Lídia Givanella e outros autores que estudam bastante o SUS. É um livro muito utilizado, super recomendo para quem quer entender um pouco mais do SUS, a construção do SUS aqui no Brasil. Ele é muito bacana. E ele tem um capítulo que ele fala só sobre atenção primária em saúde. Então, como é que a gente pode definir de uma forma bem resumida o que a Givanella e os autores falam ali no livro? A atenção primária ela é uma política de saúde que ela vai ser, vamos dizer, que a parte primária de entrada no serviço de saúde. Sim. Ela vai estruturar os serviços mais essenciais. Então, quando a gente fala de atenção primária em saúde, a gente vai falar de um serviço que vai ser organizado, um serviço que vai priorizar o cuidado individual, o cuidado coletivo, que vai priorizar o cuidado conhecendo o território. Então, a atenção primária em saúde, ela é focada nessa atuação que ela é mais essencial e é a primeira atuação. Vamos dizer que é a porta de entrada para que qualquer pessoa tenha acesso ao serviço de saúde público, tenha acesso ao SUS aqui no Brasil. Então, a atenção primária a gente pode resumir como se fosse assim, aquela parte da saúde que ela é o essencial, ela é a porta de entrada e ela é responsável por toda a organização primária do sistema mesmo, como o próprio nome diz, né? Entendi, vai, que máximo. Então, uma pergunta que eu achei bem interessante, que até eu mesmo não sabia, e vou perguntar para você, que qual é a diferença entre APS, que é Atenção Primária em Saúde, e AB? Que é a atenção básica, né? Atenção básica, é isso. Tem gente que está falando ali que está dando retorno, eu acho que eu vou tirar esse fone, para ver se melhora. Eu acho que eu vou colocar meu fone também, gente. Mãe, vê se meu fone tá no quarto, por favor. Será que agora o retorno? Eu acho que o teu tava melhor sem fone, amor. Tá melhor sem? Deixa eu ver se é o meu. Pode ser que seja o meu que tá dando retorno. Eu tirei o meu, veja aí, ver se melhora um pouco. Porque tá dando bastante retorno pra mim também. Eu acho que sou eu. Eu acho que sou eu. Será que melhorou agora? Vou colocar. Foi. Gente, vê se melhorou. Tá melhor sem fone o teu, vá. O teu tá melhor sem fone. Ok. Eu vou continuar assim, tá? Tira sem isso. Tá. Se ficar meio ruizinho, eu peço pra você repetir pra mim. Vamos lá, então. Então, assim, quando a gente fala de atenção básica, os autores explicam pra gente o seguinte. A atenção básica, ela é parte da atenção primária. Na verdade, é só um termo que é usado aqui no Brasil, de forma diferenciada, só para dizer que é um serviço que vai ser mais básico no sentido assim, de ser a base do atendimento em saúde. E a atenção básica, ela vai priorizar ali os serviços, por exemplo, de estratégia de saúde da família, que também é uma política pública da atenção primária em saúde, vai priorizar esses serviços que são mais conhecidos nos postos de saúde, né, nas unidades de saúde, como é que o pessoal conhece formalmente. Mas, na verdade, ele e a atenção primária, ele são basicamente a mesma coisa, é só uma questão mesmo de nomenclatura diferente, né? Então, a atenção básica, ela está ali incluída na atenção primária em saúde, né? Só por uma questão de termo, porque alguns estudiosos daqui do Brasil, eles acham mais adequado você usar a atenção básica, por se tratar de base, do que a atenção primária, por questão de termo mesmo. Mas a gente pode colocar tudo dentro dos mesmos serviços, dentro das mesmas políticas de saúde daqui. Entendi, vá. Então, já que a gente está falando sobre atenção primária à saúde, que é a unidade básica de saúde, né, que todo mundo conhece, postinho de saúde,
Você podia falar pra gente quais são os profissionais que compõem a atenção primária à saúde, né? Tá, quando a gente fala de atenção primária, a gente fala de algumas políticas de saúde ali, que funcionam ali dentro, né? Então, se a gente pegar, por exemplo, a Política Nacional de Atenção Básica, conhecida como PNAB, né? É uma política que ela vai explicar como é que vai funcionar todos os serviços de saúde ali na atenção básica. Então, ali dentro da política, a gente vai ter explicando, por exemplo, o que é uma equipe de estratégia de saúde da família, que é a equipe que está dentro dos postos de saúde, atendendo a população. Se a gente for pegar uma equipe de estratégia de saúde da família, ali dentro do que diz a PNAB, a Política Nacional de Atenção Básica, ela vai dizer que essa equipe tem que ser composta por médico, enfermeiro, técnico de enfermagem, agente comunitário de saúde, e algumas equipes podem ter dentista e auxiliar de dentista, auxiliar odontológico, enfim. Se a gente for pegar uma outra equipe, que, por exemplo, é a equipe de saúde básica, só essa equipe de saúde que é chamada mais básico, que não entra na estratégia de saúde da família, ele vai ter só médico, enfermeiro e técnico de enfermagem. E aí, dependendo, então, da política que a gente falar dentro da atenção primária em saúde, a gente vai ter diferentes profissionais. Se a gente falar, por exemplo, do NASF, que é o Núcleo Ampliado de Saúde da Família, que é o que eu trabalho hoje, né? Que a gente trabalha desde 2015. Ele também está descrito dentro da política de atenção básica, nacional de atenção básica. Ele já vai ser composto por diferentes profissionais, vai ser multidisciplinar. Então, pode ter fono, como eu, fisioterapeuta, psicólogo, nutricionista, assistente social, psiquiatra, pediatra, enfim, ele vai ser multidisciplinar. Então, vai ser ali uma equipe que vai estar composto por vários profissionais, né? Então, quando a gente fala de atenção primária e de profissional de saúde, é muito amplo, né? Porque a atenção primária ela vai englobar todas essas políticas, e dependendo da política a gente vai ter. Mas vamos falar, assim, de estratégia de saúde da família, que é considerada, assim, a primeira porta de entrada, né? Sim. E é a equipe mais completa, é a equipe que está nos postinhos que todo mundo conhece. Ah, o postinho da minha casa, o postinho do meu bairro. Ali vai ser médico, enfermeiro, técnico de enfermagem ou auxiliar de enfermagem, agente comunitário de saúde e, dependendo da equipe, dentista e o auxiliar. Entendi, Vá. Mas uma pergunta, não é toda unidade básica de saúde que tem um NASF, né? Exato, não é. Não é, né? Não. Tem um fator, tipo, questão de territorial, questão populacional, como que funciona? Sim, então, o NASF, ele está dentro da Política Nacional de Atenção Básica, né? A última política que a gente teve mais atualizada era de 2017. Uhum. Então, ali na política existe o NASF, e assim, não é obrigatório, mas é uma coisa que está muito bem descrita dentro da política, e que fica muito a critério do gestor. Então, se o gestor, no caso aqui nós, o nosso prefeito de Paranaguá, nossa secretária de saúde, estudando o nosso território, conhecendo a realidade aqui da nossa cidade, eles começaram a perceber que seria legal ter alguns profissionais que não só essa equipe principal de médico, enfermeiro, técnico, outros profissionais que pudessem dar uma ajuda àquela população, puder dar um suporte à equipe e à população daquela região. Então, aqui no município, eles conversaram entre eles e resolveram criar a equipe NASF. Só que aí a gente teve deixa eu só pescar, uma nota técnica, que eu até anotei ali o número, deste ano de 2020, do nosso governo atual, que é a nota técnica 3, que meio que extinguiu os serviços do NASF, né? Ele já não torna obrigatório o registro, ele já não torna obrigatório o registro no CNES, enfim, ele dá meio que uma podada na política do NASF. Então, a gente não sabe exatamente como é que vai ficar daqui para frente, né? Se ainda vai existir, vai depender de cada município, porque essa nota técnica do Ministério da Saúde, ela determina que cada município pode decidir o que fazer com os profissionais, se vai ter, se não vai ter e tal. Então, existe, não é obrigatório, mas estava regularizado tudo até este ano. A partir deste ano, de 2020, depois dessa nota técnica, a gente já não sabe bem como é que vai ficar, né? Entendi. Tinha uma pergunta no Instagram que era relacionada que é como ter
como é ter, como, como o público em si, os usuários do sistema, eles veem uma fonoaudióloga numa PS. Ah, então. Vou falar da minha realidade, tá? Porque eu tenho Vamos ver. amigos, colegas fonos em NASF aí de vários municípios daqui do Paraná, da Bahia. A minha realidade aqui em Paranaguá, a população ficou muito feliz quando viu, porque inicialmente, quando eu entrei na prefeitura, éramos uma equipe com fono, fisioterapeuta, psicólogo, nutricionista. Então, a população achou, assim, maravilhoso, porque o pensamento da população é aquele profissional que é muito difícil, que é especialista, eu não vou precisar me deslocar para longe, ele vai estar aqui, então, se eu precisar de reabilitação, eu vou ter aqui dentro do postinho mesmo, pertinho da minha casa, não vou precisar ir para longe. Só que o trabalho do NASF, dentro da atenção primária, ele é um trabalho diferenciado. Então, nós somos profissionais, por exemplo, eu sou profissional da reabilitação dentro da atenção primária em saúde. Eu não vou fazer aquele mesmo atendimento que eu faço quando eu estou dentro de uma clínica ou no próprio SUS, dentro, por exemplo, de um centro de especialização. Nosso trabalho aqui é outro, né? Então, a gente precisou mostrar para a população que o trabalho do NASF era muito mais do que ficar fazendo aqueles atendimentos de reabilitação que são feitos dentro das clínicas especializadas. Então, teve que, primeiro, haver uma educação, uma orientação, tanto para a população quanto para a própria equipe, né? Porque tinha algumas pessoas da equipe que nunca tinham trabalhado com uma equipe multidisciplinar e com profissionais diferentes da estratégia, né? Fora médico, fora enfermeiro, outros colegas, fora o dentista. E aí, então, a gente teve que ir aos poucos, explicando, conversando, que é um trabalho muito mais de promoção em saúde, de prevenção, que é o que a atenção primária, né, ela foi criada com esse intuito, né, de promover saúde, de prevenir, de educar as pessoas, né, a gente conta muito com a participação popular, a gente conta com orientação. Então, é um atendimento que é diferenciado, não é simplesmente aquele curativo, reabilitador e recuperar a saúde, não. Ele é uma atuação diferenciada. Então, essa foi a minha maior dificuldade, mas em relação à aceitação, assim, foi bem tranquilo. Entendi. Eu acho muito legal a gente sempre lembrar que saúde não é ausência de doença, né, gente? Tanto que a gente sabe que no NASF... Tem psicólogo no NASF? Atualmente tem uma psicóloga, sim. A gente percebe que então é isso mesmo, a gente tem psicólogos, temos fonoaudiólogos. E uma pergunta super interessante aqui, que até eu pequei de não perguntar, é verdade mesmo. O que é NASF, na verdade, gente? Eu te perguntou o que é NASF aqui. Sim, é porque a gente está acostumado a falar essas siglas, parecendo que todo mundo conhece, né? A gente que está trabalhando ali todo dia, convive, fala direto, todo mundo sabe. Então, gente, o NASF é a sigla do Núcleo Ampliado de Saúde da Família. Né? É a sigla desse termo. E também é uma política de saúde, está dentro das políticas de atenção primária em saúde. Para a gente resumir assim também a definição do NASF, a gente tem dentro dessa política uma equipe multidisciplinar que vai trabalhar apoiando as ações da equipe principal que trabalha ali no postinho, que é a equipe de estratégia de saúde da família, que é o médico, essa equipe que a gente sempre fala, né? Médico, técnico, enfermeiro, agente comunitário de saúde, dentista. Então, o NASF, ele vem como uma equipe multidisciplinar, formada por outros profissionais, que não esses que já estão lá no postinho, já estão lá na estratégia, e vão ser profissionais que vão apoiar a equipe e vão dar suporte à população. Esse apoio na equipe por exemplo, se um médico está lá, vou contar o que acontece, por exemplo, comigo, né? Chega uma mãe com uma criança para passar pela consulta com o médico, clínico, consulta de rotina. E essa criança tem 3 anos. E a mãe fala assim para o médico, doutor, o meu filho tem 3 anos, eu estou achando que ele não fala muito bem. Daí o médico, às vezes, não é a área específica dele, né? Ele é generalista, ele fala, tem a fono ali, eu vou chama ela. Daí eu entro no consultório com ele, converso com a família, a gente faz o que é chamado de interconsulta, então é aquela consulta do profissional que é da estratégia de saúde da família, que já faz parte, já está ali, com a equipe NASF, nesse caso eu, mas poderia ser da área da físio, qualquer área.
e aí a gente atende aquele paciente ali em conjunto. Provavelmente pode ser que seja um paciente que nem precise de acompanhamento, mas a gente orienta a família, né? A gente dá dicas. Se precisar de acompanhamento maior, a gente investiga. Então, é uma equipe que vai dar um suporte nesse sentido com os profissionais que já estão ali na estratégia de saúde da família, né? Além disso, a gente participa, por exemplo, de grupos. Então, a gente faz muito grupo para gestantes, grupos de atividade física. Nós tínhamos grupos para as crianças também, para estimulação de linguagem, cognição, estimulação psicomotora, e é um trabalho muito bacana. A gente percebe que a APS é uma questão muito de vínculo, né, com o usuário do sistema, né? A gente vê muito isso que a gente não tem essa questão no sistema privado, né? Que quando você chega, eu já fiz várias visitas técnicas em APS, e você vê bastante essa questão do vínculo. Quando você chega um usuário, ele já conhece todo mundo da APS, e conhece os filhos, e conhece todo mundo da unidade básica. Então é muito interessante isso, né? Quando você chega, você conhece o usuário por dentro mesmo. Eu acho muito interessante isso, é maravilhoso a APS. Por isso que a gente tem que defender esse sistema único de saúde, gente. Com certeza. É muito, mas muito importante. Uma prerrogativa da atenção primária em saúde é justamente isso. Essa questão quando a gente fala de conhecer o território, é de você conhecer o território em relação à sua estrutura. Então, o que é que eu tenho mais ali no meu território? Aqui nesse bairro eu tenho muito comércio. Não, eu tenho um outro bairro que ele é estritamente residencial. Não, esse aqui, ele está perto do porto, então ele já não tem tanta residência, ele tem mais... Então, a gente vai conhecendo o território em relação à estrutura e em relação às pessoas também. Então, por exemplo, como a gente tem ali os agentes comunitários de saúde, que são, assim, nossas mãos, nossos braços, nossos dedos, ali dentro da atenção primária, são os agentes comunitários, eles geralmente são moradores da região onde eles vão trabalhar. Então, se eles vão trabalhar no postinho, geralmente é selecionado pessoas que moram ali no postinho, próximo ao postinho, para trabalhar como agente comunitário de saúde. Porque ele já conhece a região, ele já conhece o território, ele já conhece o vizinho, ele já sabe onde é a mãe que tem 10 filhos que precisa de acompanhamento, ele sabe onde é que fica o traficante do bairro, ele sabe onde é que fica os que não precisam tanto, que tem plano de saúde, enfim, ele já conhece toda aquela região, né? Eu não conhecia muito bem o ACS, até eu começar a fazer meu curso de saúde coletiva, né, gente? E quando eu fui fazer a visita técnica, eu conheci os ACS, eu entendi a importância que eles têm numa unidade básica de saúde. Eles literalmente são um novo membro da família das pessoas. É impressionante, eles conhecem todo mundo. E eles sabem, são eles que fazem as visitas técnicas, que eles vão, eles marcam as consultas, eles devem um remédio, eles avisam. Então eles são importantíssimos na atenção primária à saúde. Sério, sem brincadeira nenhuma. Com certeza. Sim, a gente não faz nada. E graças a eles, a gente tem todos os dados hoje, dentro do SUS, relacionados à nossa população, as demandas que a gente tem, e a partir disso são criadas estratégias, né, para atuar com essa população, e a gente só tem isso porque a gente tem os agentes comunitários indo de casa em casa, fazendo visita, fazendo cadastro, conhecendo a população, trazendo a demanda para a gente. Então, sem eles, não existe atenção primária em saúde, o trabalho não anda. Então, gente, vamos começar uma pergunta agora, né? Vamos falar da pergunta que eu acho que todo mundo veio, que é a questão do Covid-19, mais conhecido popularmente como coronavírus. E eu acho que eu e todo mundo que está aqui na live está muito curioso em saber como que está a atenção primária à saúde desde o início do Covid-19. Uma questão histórica desde quando começou, como está agora. Você pode falar pra gente? Tá, claro. Então, gente, eu quero só esclarecer que, assim, eu vou falar muito da minha realidade aqui em Paranaguá, tá? A gente tem acompanhado colegas, outras lives de outros estados. Final de semana teve um congresso da Universidade Federal lá da Bahia, que eu assisti também um pouquinho online. Então, a gente conhece, assim, outras realidades à distância, mas vou falar muito da nossa realidade aqui do município de Paranaguá. Pode ser que em outras cidades, outros municípios não esteja né, tão parecido, mas enfim. A maior preocupação, assim, da atenção primária depois dessa pandemia que chegou de uma forma muito inesperada no mundo inteiro, na verdade, né, não foi só aqui, no mundo todo,
a gente pode dizer que foi pego de surpresa, como todo mundo no mundo inteiro foi, né? Como todos os profissionais de saúde, todos os serviços de saúde. Mas o SUS, ele se a gente pegar a lei do SUS, existe toda uma organização para que o trabalho funcione dentro do SUS. A gente sabe que, às vezes, infelizmente, na prática, nem sempre, né, acontece, mas ele tem uma base de tudo como deve ser organizado, de tudo que deve funcionar. Então, a gente teve que, todos os gestores tiveram que repensar toda essa organização, porque já existe um planejamento de saúde para o ano inteiro, de ações, de campanhas, todas que são feitas, principalmente aqui na atenção primária em saúde, né, na atenção básica. Então, desde que a Covid começou especificamente aqui em Paranaguá, muitos serviços que estavam programados e que deveriam estar acontecendo foram suspensos. Porque como a orientação desde o início foi pelo isolamento social, então se priorizou, assim, diminuir os atendimentos dentro das unidades de saúde, dentro dos postos, para favorecer essa questão do isolamento social. Então, a gente teve suspensão de consultas, só os casos que já estavam agendados e os casos emergenciais que continuam sendo atendidos para consulta médica. Vacinação ficou um tempo suspensa, a não ser a vacina da gripe contra H1N1, que essa continuou como uma estratégia, na verdade, de combate à pandemia, porque o pensamento dentro de quem trabalha com o SUS foi: vamos vacinar todo mundo, prioritariamente idosos, pessoas com doenças crônicas que estão ali dentro dos grupos de risco para a Covid, porque se a gente previne que essas pessoas não peguem gripe ou H1N1, se por um acaso elas tiverem a Covid, a gente tem menos vamos dizer, uma doença para a gente confundir, ou para a gente já descarta, se a pessoa tiver imunizada, né? Então, o pensamento de imunizar aí de forma bem geral, bem ampla, principalmente idosos e pessoas com doenças crônicas, foi primordialmente para que essas pessoas tivessem prevenidas, pelo menos, da gripe, e se, por um acaso, elas adquirirem a Covid, fica mais fácil de você identificar se é Covid mesmo ou não, né? Porque até para as questões, por exemplo, de testagem do Covid ainda é muito difícil, os testes ainda não tem um resultado 100% confiável, é tudo muito novo, está sendo tudo muito estudado ainda, né? Então, a gente teve a imunização priorizada, primeiramente contra a gripe, para esses grupos de risco. Depois, acabou normalizando a questão da imunização para todos os grupos, crianças, todo mundo. Hoje, a gente está na terceira etapa da vacinação contra H1N1. A questão de pré-natal também continua, porque é um serviço que também é essencial e não pode, é difícil, né? Você não pode interromper, mesmo com os riscos. Se manteve, então, pré-natal, acompanhamento. As visitas domiciliares pelos agentes comunitários de saúde, para eles fazerem cadastro de pessoas novas, para acompanhar aquelas pessoas que estão em isolamento, principalmente idosos. Então, isso também continua, os agentes comunitários continuam trabalhando firme e forte. Inclusive, eles são, mais uma vez, as nossas mãos e os nossos braços, porque, por exemplo, se eu tenho aquele paciente que é idoso e ele precisa estar em isolamento, o quanto ele puder, por ser do grupo de risco, ele não precisa, por exemplo, vir até o postinho para pegar um medicamento. O agente comunitário dele pode pegar o medicamento para ele levar em casa. Então, a gente já ajuda na questão do isolamento social para proteger aquele idoso, ou aquele paciente que tem doença crônica, que está no grupo de risco. E além disso tudo, de todas essas mudanças de atendimento e tal, a gente teve uma mudança de estrutura física mesmo. Por exemplo, não tem mais cadeiras para todo mundo sentar juntinho, igual sentava antes, para quem ainda precisa ir na unidade de saúde. A gente não está mais deixando formar, por exemplo, filas dentro da unidade de saúde, fica todo mundo do lado de fora, de forma organizada, entrando aos pouquinhos. Entrada de crianças está sendo bastante restrita, porque a gente sabe que a criança ela não
não é que ela não pegue o vírus, os estudos até hoje indicam, né, que ela pode pegar o vírus, mas vai ter poucos sintomas, ou vai ser assintomática, mas ela pode ser transmissora desse vírus para o avô que está em casa, para a mãe que está em casa. Então, trânsito de crianças no posto, a gente está também tendo bastante cuidado, só mesmo se for para consulta, ou para vacina, mas aí entra, toma vacina, já sai, fica todo mundo esperando, por exemplo, a vacina em um local aberto, arejado, do lado de fora da unidade. Então, quando a gente fala dessas mudanças aí principais, a gente tem esses dois lados, né? Tem a questão dos atendimentos, do que era feito, de procedimento, que hoje está muito, muito, muito reduzido. E a gente tem essa questão de estrutura, de organização de atendimento, que teve também toda essa modificação, né? Pelo menos se tratando de atenção primária em saúde. Entendi. Uma pergunta, como que tá a demanda? Uhum. Como que tá... Voltei? Oi, voltou. Eu ficou preto a tela, gente. Como que tá a demanda dos usuários do sistema? Tá bem lotado? Diminuiu a demanda do Covid? Quais são as principais demandas aí da unidade? Diminuiu bastante. Nos primeiros, quando começou a ter os primeiros casos no Paranaguá estava muito tranquilo ainda. Então, a gente, por exemplo, quase não recebia pessoas com queixas, por exemplo, com suspeitas de Covid ali na unidade de saúde, né? Uhum. Agora, desse último mês, agora de maio para cá, finalzinho de abril, início de maio, agora para o final do mês, a gente começou a ter mais casos suspeitos chegando. A gente teve um aumento do número de casos também em Paranaguá, né? Uhum. A gente tem agora o último boletim com 46 casos confirmados aqui no município. Então, até que agora, esse último mês, é que a gente começou a ter um pouquinho mais de movimento em relação a mais as suspeitas do Covid. Mas até então, até que a demanda estava tranquila. Só a questão de vacina, que a demanda sempre é muito alta. Vacinação sempre tem muita procura. Isso continua sempre muita demanda. Entendi. Uma pergunta. Os ACS, eles estão fazendo visita técnica, eles estão com algum tipo de proteção? Como que eles estão se cuidando? Tem alguma coisa ou tá funcionando normalmente? Uhum. Então, a orientação que a gente teve aqui desde o início foi de usar o EPI. O principal EPI que foi fornecido para a gente foi a máscara. Então, essa todo mundo está orientado a usar. Todos os profissionais que trabalham na unidade de saúde, na estratégia de saúde da família, do NASF, todo mundo. Os agentes comunitários de saúde, além disso, tem a questão do uso da luva para alguns, porque às vezes eles vão fazer visita, tem um contato, por exemplo, caneta, dá para uma assinar, dá para outra assinar, e às vezes não dá para higienizar a mão o tempo inteiro. Então tem alguns que usam luva também, e a máscara são as proteções assim mais essenciais que a gente recebeu ali no posto. Além disso, tem a questão do uso do jaleco, mas geralmente para quem fica ali na unidade mesmo, a touca para o cabelo, e só. Vá, tô fazendo algumas perguntas pra gente em relação a... Aqui, a Flor perguntou aqui se vocês receberam algum caso de suspeita de Covid na unidade. Sim, como eu falei, então, a gente tem recebido desde o início da pandemia, mas nesse último mês a gente tem tido um número um pouquinho maior de casos suspeitos chegando ali na unidade, sim. Entendi. Perguntaram aqui, doutor, e os testes estão sendo realizados por algum grupo específico ou algum estágio específico da doença? Os testes rápidos para Covid? Tá. Então, o procedimento que eu conheço aqui é assim: se a pessoa chega ela está com sintoma, né? Começou a ter, sei lá, uma tosse e febre, vamos dizer, dor na garganta. Ela procura a unidade de saúde mais próximo da casa dela. Ela vai receber um primeiro atendimento, vai ter como porta de entrada aquele posto, e vai ser feita uma primeira avaliação com o médico ali daquela unidade de saúde, de preferência o médico da sua área mesmo, né? Esse médico, ele vai avaliar. Se a pessoa tiver com o quadro, se o médico avaliou e percebeu que tem suspeita, a pessoa é encaminhada para fazer o teste.
Os testes aqui em Paranaguá, eles estão sendo concentrados em uma unidade de saúde só. Uhum. Eu não sei se modificou isso agora, tá, gente? Pelo menos nos últimos dias aí, até semana passada, ainda era assim. Então, o médico avalia, se o médico acha que se enquadra, que tem chance de ser suspeito de Covid, ele manda para essa unidade de saúde específica, que é a unidade da Serraria do Rocha, aqui no município, e lá a pessoa faz o teste. Além disso, existe toda uma orientação de cumprir o isolamento domiciliar, então não sair de casa, pelo menos durante 15 dias, ou depois que sumir os sintomas, se eu não me engano, ainda fica mais 7 dias em casa. Além disso, a equipe de nós que estamos nas unidades de saúde, as equipes de estratégia de saúde da família acompanham esse paciente para ter certeza que ele está cumprindo o isolamento. Se tem piora dos sintomas, ele pode voltar a procurar, começou a ter dificuldade para respirar, volta, procura a unidade de saúde, porque aí pode ser que precise internar. Mas como a atenção primária, o objetivo dela é ser a porta de entrada para tudo, se a pessoa tem algum sintoma, eu vou correr para o hospital direto, não é o ideal, até porque o hospital não recebe. Existe procedimentos e existe uma organização dentro dos atendimentos, né? Então, a atenção primária em saúde, ela tem que ser a porta de entrada. Então, se eu tenho qualquer sintoma, eu vou no meu posto de saúde da minha casa, do meu bairro. Ali, o médico vai me avaliar, ali vai ser a porta de entrada. Se o médico que está lá, capacitado, preparado, perceber que precisa de um acompanhamento maior, precisa da testagem, enfim, daí ele encaminha para a unidade de Serraria do Rocha, se agravar ele pode encaminhar direto para o hospital, mas isso é de profissional para profissional, né, não é a gente que da nossa cabeça vai achar que está com sintoma, vai correr, enfim, né, tem que ter uma avaliação aí de uma pessoa estudada, preparada para isso. Entendi, isso é uma pergunta bem interessante aqui. A PNPIC, para quem não conhece, a PNPIC, gente, é Política Nacional de Práticas Integrativas e Complementares. Uhum. Para ser implantada. Ela seria melhor na APS ou outra esfera da saúde? Desculpe, na APS ou? Em outra esfera da saúde. A gente, pelo que a gente leu da política e pelo que a gente conhece ali, a prioridade é que ela esteja na atenção primária em saúde. Uhum. Por quê? Porque essas práticas, a maioria delas está muito relacionado à promoção de saúde, a bem-estar, a qualidade de vida. Claro, tem algumas que, por exemplo, são associadas a tratamento de algumas doenças, né? Então, tem algumas doenças que usam como alternativa de tratamento alguma dessas terapias. Mas como a maioria está voltada muito para essa questão do bem-estar, independente de ter adoecimento ou não, né? Ela pode e deve ser usada na atenção primária. Vai ser, assim, uma ferramenta fantástica. A gente tem colegas de equipes NASF de outras regiões aqui do Paraná, da região metropolitana de Curitiba, que eles trabalham com as PICs ali no NASF, dentro da atenção primária em saúde. Eles têm resultados excelentes com grupos de hipertensos, com grupos de diabéticos, com grupos de dor, porque na atenção primária em saúde, às vezes, chega uma demanda muito grande de pessoas muito queixosas, de dor, às vezes não tem nada, assim, muito grave, nenhuma doença, sabe, assim, muito grave, mas tem queixas bem grandes. E aí, feito tratamento com essas terapias e dão excelentes resultados, as pessoas melhoram muito e melhoram sua qualidade de vida. É uma terapia de baixo custo, e isso também é priorizado na atenção primária em saúde, né? Não é que tenha custo, tem, mas se for uma coisa que traga um benefício com um custo mais em conta, fica ali na atenção primária também, né? E principalmente por estar vinculada a essa questão do bem-estar, da promoção em saúde, que é o que é priorizado na atenção primária. Porque se a gente for para outras esferas, como a pessoa perguntou, geralmente essas outras esferas, que é a atenção secundária e a atenção terciária, ela é mais voltada para aqueles casos que já existe uma doença, que são casos mais graves, que precisam de uma atenção maior, uma atenção bem mais especializada, né? A atenção primária, ela dá conta desses outros, não que também de doenças, mas de demandas que não são tão especializadas, né? Entendi. Fizeram uma pergunta aqui de como está a situação dos hospitais por aí. Gente, tem muita gente... Essa pessoa que pergunta, ela é uma amiga minha, e ela não é aqui de Paranaguá. Então, só para deixar específico para eles, que a gente mora no litoral, e a gente tem aqui no Paranaguá
uma UPA, né, que é a Unidade de Pronto Atendimento, e a gente tem a primeira regional, que atende todo o litoral do Paraná. Entende? Que atende diversos municípios. Paranaguá, Matinhos, Guaratuba, Pontal, né? Morretes, Pontal Morretes, Antonina. e Antonina. Então a gente tem uma regional, que é meio que um hospital, né? Que é para grávidas graves. Isso. Exatamente. E uma UPA aqui em Paranaguá. Então, você tem como dizer alguma coisa? Tá, então, é isso mesmo. A gente tem um hospital aqui, a sede do hospital é aqui no município de Paranaguá, mas ele atende os 7 municípios da região do litoral, né? Então, ele recebe demanda da região toda, mas a sede dele é aqui em Paranaguá. O hospital, ele teve uma ampliação de leitos, ele criou uma ala só para atendimento dos pacientes de Covid. Gerard, tudo bem aí? Tá. Então, assim, o hospital recebeu verbas, tanto do Estado quanto doações também de empresários aqui da cidade. Então, ele ampliou. Então, a gente sabe que existe um número de leitos maior hoje. Eu não me lembro exatamente números, mas eu acho que hoje tem cerca de 20 leitos só para Covid, né? Separadinho na ala Covid, que foi criada aqui no Hospital Regional. Até o dia de hoje, a gente tem no hospital 6 pessoas internadas na ala Covid, que é essa ala criada, né, para a questão da pandemia. Desses 6 casos internados, tem isso na primeira regional, né? No regional aqui, no hospital regional, isso. Tem 2 pacientes que já estão confirmados com a Covid, e tem 4 pacientes que estão aguardando o resultado, mas como estão todos com o mesmo quadro, com os mesmos sintomas respiratórios, principalmente, circulatórios alguns, eles estão todos internados na mesma ala. Mas de leitos, hoje, acredito eu que nessa ala da Covid tem cerca de 20 leitos. Mas é claro que tem outros leitos cirúrgico, maternidade, enfim, tem outras coisas. Mas eles criaram essa ala que é só voltada para a Covid. Entendi. Você tem alguns dados aqui do nosso litoral, do município, em relação ao Covid? Tenho sim. Vou dar uma pescada aqui eu tenho os dados daqui de Paranaguá. Esse boletim que eu peguei aqui está disponível no site da Prefeitura de Paranaguá. Então, se tiver alguém que queira dar uma olhada, é só acessar o site lá da Prefeitura, tá? Provavelmente, cada prefeitura, se tiver alguém de Matinhos ou outra, enfim, outro município, cada prefeitura deve estar, com certeza, divulgando o seu boletim aí de casos, porque isso está sendo feito nacionalmente, né? Mas no site da prefeitura tem lá o boletim diário, esse boletim que está lá é o boletim de ontem, o de hoje acho que não foi divulgado ainda. Então, até ontem, no município, a gente tem 46 casos que estão confirmados, 31 casos de pacientes recuperados, 707 casos descartados, ou seja, foram feito teste e deu negativo, e 4 óbitos, até o dia de ontem, aqui no município de Paranaguá. Entendi. Será uma pergunta agora. Você acha que o fluxo de turistas e porto afeta a disseminação do vírus? E a gente, pra quem não sabe, Paranaguá é uma região portuária, tá bom? Por isso que é a pergunta que fizeram. Então, isso a gente não tem dúvida que pode afetar, mas eu acho que mais do que essa questão, por exemplo, dos turistas do porto, é muito mais as questões ligadas ao isolamento social. E o que a gestão daqui do município tem feito, né? A gestão está tentando, claro, conciliar sempre com a questão econômica, mas ele está tentando tomar medidas que favoreçam esse isolamento. Porque, como esse vírus ainda é um vírus, é tudo muito novo, né? As pessoas, os pesquisadores ainda não sabem exatamente como ele se comporta, não tem a vacina ainda. Então, hoje, o que a gente tem de medida mais eficaz é o isolamento social. Então, se eu preciso, por exemplo, continuar trabalhando no porto, a gente vai ter, de qualquer jeito, a gente vai continuar recebendo, por exemplo, pessoas vindas no navio, pessoas do exterior, o trabalho continua, né? O que é que a gente pode fazer para minimizar, que é o que a gestão daqui, acredito eu, que está tentando, é o que a gente tem visto, né?
por exemplo, colocou o toque de recolher à noite para favorecer essa questão do isolamento. Ele diminuiu o funcionamento do comércio, ficou alguns dias fechado todo o comércio, funcionando só o comércio essencial no município. Acho que um mês e pouquinho, 2 meses para cá, reabriu, mas está funcionando parcialmente, com dias alternados, para evitar aglomeração. Então, essas medidas que tem que vir da gestão, não tem jeito, né? Tem que vir de cima. Além disso, a gente espera, claro, que haja conscientização da população, que a população entenda a importância, né, de fazer esse isolamento, de só sair mesmo se precisar trabalhar, se for uma coisa muito, muito importante, muito essencial. Então, mais do que a questão do turismo e do porto, é essa conscientização que é o mais importante. Se a gente consegue uma população que por exemplo, o que Curitiba conseguiu com baixos óbitos, e a curva lá está meio que estabilizada. Por quê? Porque lá eles conseguiram fazer essas medidas de isolamento. Então, fez toda uma diferença para agora, em Curitiba, eles ficarem pensando em reabrir o comércio lá. Então, tem que ter essa preocupação, claro, de fiscalização com os portos, de fiscalização de quem está vindo trabalhar, se tem sintomas, se não tem. Mas, além disso, é priorizar, educar a população e priorizar a questão do isolamento social. Entendi, Vá. O que eu ia falar pra você? Ai, Gerard, me perdoe, ó. Eu vi, já tem um tempinho, porque eu estou acompanhando aqui as mensagens também, né? E eu vi que o professor Marcos mandou uma pergunta sobre alguma coisa da minha informação. Já tem um tempinho, mas eu vi aqui. Calma, deixa eu ler pra você essa pergunta. Tá aqui, ó. Seu curso de graduação fono abordou outra ação da atenção primária à saúde? Quer que eu repita? Não, entendi. Então, eu vi a pergunta ali passando, falei, poxa, que legal, quero falar sobre isso aqui. Eu não sei se tem outras fonos assistindo, né? Mas enfim, tem umas colegas minhas, eu acho. Como eu entrei na faculdade em 2003 e formei em 2008, né? Então, já se vão aí quase 12 anos de formação. Eu vi pouquíssimo de atenção primária em saúde, infelizmente, né? E como eu tenho a oportunidade de participar do projeto do PET também, como preceptora, as meninas que estão no nosso grupo, não me deixam mentir, que estão ali mais próximas, eu sempre falo para elas, meninas, aproveitem a oportunidade que vocês têm de, durante a universidade, vocês vivenciarem isso, vocês irem visitar, como você falou, de você ir lá, visitar a unidade, conhecer o trabalho de pertinho. Essa oportunidade a gente tem que agarrar, assim, com todas as forças, porque Exatamente. Se a gente tem essa oportunidade durante a formação, a gente sai um profissional diferenciado, porque, claro que na minha universidade, eu não tive a oportunidade de ter tanto contato, eu tive contato pouco com um grupo de idosos que não era nem em posto de saúde, era num centro social, era de convivência social, né? Foi um pouquinho, porque eu cheguei ali mais perto. Porque a nossa formação, hoje está diferente, né? Tem se modificado, mas até há 10 anos atrás, que foi quando eu formei, a nossa formação era muito focada na questão da reabilitação, na questão da clínica particular, naquele atendimento individual. E assim, claro, valorizo tudo, é muito bom, são áreas maravilhosas, fantásticas. Eu trabalhei muito tempo com áudio particular, com audiometria ocupacional, com aparelho auditivo, é uma área muito, muito bacana, né? Não é questão de dizer o que é melhor, é tudo fantástico. Mas a saúde pública é uma área também muito gostosa de trabalhar. Só que a gente viu muito pouco, então eu fui me aprimorando depois, fui estudando, fui fazer minha pós. Então eu senti muita falta disso na época da formação. Eu acho que vocês, alunos, qualquer aluno que esteja também assistindo a gente, tem que valorizar muito esses momentos, porque assim, vai ser o diferencial de vocês quando vocês formarem e começarem a atuar. Claro que a gente sempre tem que continuar estudando, né? Até porque quando se trata de saúde pública, saúde coletiva, a gente tem novidades sempre. É o NASF, que desde 2008 existia, esse ano a gente não sabe mais se vai existir. Então, assim, tudo muda, então a gente tem sempre que se atualizar. Mas quem tem a oportunidade de trabalhar ali um pouquinho durante a formação, é essencial, assim, sai com um outro olhar. É fantástico. Eu tava falando isso mesmo eu tive uma aula com o professor Marcos, e ele mesmo disse, né, que, tipo, algumas unidades
privadas, elas vêm muito com essa questão de medicalização, focada muito na clínica particular, no usuário em um só, né? Não no coletivo. Exato. Então, a oportunidade que a gente está tendo agora na universidade, com o PET, é mesmo de você ver o indivíduo como um todo, né? Com as pessoas Sim. que estão com ele. Então, acho que está sendo maravilhoso esse PET. E Perfeito. eu acho que basicamente é isso, né? A oportunidade. Com certeza. Quer falar mais alguma coisa? Então, você aproveitando que você falou aí dessa questão do olhar, né, amplo, eu ia falar isso lá quando eu comecei a falar de atenção primária, mas acabei esquecendo muita coisa. Pode falar. Quando a gente foca no trabalho da atenção primária, e eu sou suspeita para falar, né, porque eu entrei no serviço público e já entrei na atenção primária, fiquei pouco, saí uma época para reabilitação, mas foi muito pouquinho, já voltei para atenção primária, então eu sou fã, assim, né. E o que eu mais gosto e o que eu acho mais fantástico, uma das coisas mais fantásticas de se trabalhar é justamente porque a gente tem esse olhar que não é o olhar só, por exemplo, na doença. A gente olha para determinantes sociais em saúde. Exato. O que são determinantes sociais em saúde? É tudo que está ao redor da pessoa que não é diretamente, a gente pelo menos acha que não é diretamente ligado à saúde, mas que vai interferir na saúde da pessoa. Como, por exemplo, aonde ela trabalha, qual é a casa que ela mora, se tem esgoto, se não tem, como é que é a relação dela dentro de casa, se existe violência, se não existe. Então, todos esses são determinantes sociais em saúde, que vão me dizer se a pessoa vai adoecer ou não, e que são coisas que a gente também pode trabalhar para modificar e para promover saúde e para melhorar a qualidade de vida daquela pessoa, né? Então, a atenção primária, ela tem justamente esse olhar amplo. Então, a gente não olha simplesmente para a doença da pessoa. Um indivíduo, né? Exato, com a minha unha do dedo encravada. Então, eu vou avaliar ali só o seu dedo e pronto. Não, você vai ter um olhar completo. Você vai conhecer a realidade da pessoa, do que você pode atuar ali de forma diferente. Então, é esse trabalho, esse olhar diferenciado que deve ser, que a gente deve valorizar dentro da atenção primária, né? E lutar por ela e defender com todas as armas que a gente tem e não desistir, não deixar que se acabe, porque é importantíssimo. Só queria dar um exemplo que eu tive em aula mesmo, na questão da atenção primária à saúde na básica e diferenciar da atenção do sistema privatizado. Por exemplo, vamos pegar o seu João, que ele vai numa unidade básica, no sistema privado. Ele está com tuberculose. Ele é tratado e diagnosticado com tuberculose, ele vai ter os medicamentos, só que... Ela travou? Ele vai se medicalizar e vai sarar. Só que depois de um mês, o seu João vai voltar de novo e vai estar com tuberculose ainda. A diferença do sistema da atenção primária à saúde é essa questão da APS, do NASF e do ESF, né, que é a Estratégia de Saúde da Família. As ACS vão visitar seu João, vão pensar assim que o seu João vai agora na unidade básica de saúde. Ele chega e conversa com o seu médico da família, porque todo mundo tem um médico da família, né? Aí ele pega e ele é diagnosticado com tuberculose. Entende? A ACS vai na casa dele e vê a questão da moradia dele, como você falou agora sobre a questão dos determinantes sociais em saúde. Vai ver que a questão que a bactéria em si está no ambiente que ele mora. Entende? Então, se não houver uma questão de limpar o local que ele mora, mudar e pedir ajuda, porque a galera da unidade básica de saúde ajudam, eles vão intervir de algum modo com isso, o seu João vai conseguir sarar, vai conseguir se curar, entende? Então é muito esse olhar, entende? No amplo, onde você mora, com quem você mora, quais são os determinantes em si. A gente nunca olha o indivíduo como entende? Mas como o amplo, o que ele vive, quais são os seus determinantes em si. Eu acho que basicamente é isso. Isso mesmo. Eu não sei se a gente ainda tem tempo, porque você falando desse caso, eu me lembrei de um outro caso. A gente tem 4 minutinhos, vai falar 2 minutinhos rapidinho aí. Pode falar. Tem que ser rápido então. A gente atendeu um senhor aqui na região que também foi mais ou menos assim. O atendimento inicial era para o NASF, especificamente para a fisioterapia, para a Tainá, que estava com a gente aqui na época, a professora Tainá. E aí a gente foi fazer a visita para esse senhor, porque ele não estava andando. Quando a gente chegou lá, a gente viu que ele tinha uma dependência química de álcool, ele morava praticamente sozinho, numa casa que não tinha nem banheiro,
E aí, naquele momento, a gente avaliou e falou, tá, o que é que ele precisa agora? Ele precisa de fisioterapia neste momento, neste exato momento? Não, a prioridade para ele naquele momento não era a fisioterapia. Então, a gente conversou com uma equipe, trabalhamos junto com o CRAS, que é o Centro de Referência e Assistência Social, que é ali do ladinho do posto, que é da área de serviço social. Pedimos um apoio para buscar outras questões para esse senhor, para depois, mais para frente, a gente pensar na questão da reabilitação física, da fisioterapia, enfim. Então, é isso, é esse olhar que a gente tem que ter. Na verdade, eu acho que todo profissional de saúde tem que ter, mas a gente que está trabalhando há um tempo já no SUS, a gente passa a ter um olhar, assim, vamos dizer, mais Humanizado. natural. Fica natural, a gente já olha a pessoa como um todo, né? E, gente, tá acabando o nosso tempo. Então, basicamente, é isso. Vá, muito obrigado pela sua participação. Foi maravilhoso, real. Não esqueçam, gente, amanhã. Não esqueçam, em defesa do SUS, façam um coraçãozinho, postem nas redes sociais. Tudo bem? Não esqueçam, gente, muito obrigado por estar acompanhando essas lives. Essa é a nossa segunda live. Semana que vem a gente tem mais uma live. O tema ele vai ser revelado durante a semana, então fiquem de olho nas nossas redes sociais. Vá, muito obrigado de coração. Muito obrigado mesmo. Obrigada a vocês, foi uma alegria. Eu preciso mandar um beijo, porque tem um monte de gente da Bahia, minha família. Lindos, entraram para me ver, amo todos vocês. Muito obrigada, eu amei o convite, nunca tinha feito live, estava um pouco nervosa, mas eu amei a experiência, muito legal. E parabéns mais uma vez pelo projeto de vocês, muito bacana, uma ideia formidável. Obrigado, gente. Obrigado, fiquem de olho nas redes sociais, gente. Amanhã, esse vídeo, quem não conseguiu assistir, né, vai estar disponível no canal no YouTube, então se vocês quiserem divulgar, a gente agradece bastante. Eu vou deixar o link amanhã aí, às 10 da manhã vai estar postado. E é isso, gente. Beijo. Fora Obrigada. Bolsonaro. Uhul, em defesa do SUS. Defesa do SUS.